Bom, agora vamos continuar falando sobre a questão das atividades físicas, da prática de atividade física. Eu volto a conversar com o coordenador do Programa de Orientação ao Exercício Físico da Serra, o Claudino Rodrigues dos Santos. Como o Robert falou dessa estrutura, que infelizmente a gente ainda não tem, de ter socorristas o tempo todo. Hoje você disse que quando vai pelo programa de exercício físico, de orientação ao exercício, tem um instrutor. Fora isso, o dia a dia, esses equipamentos estão lá livres para a população, abertos para a população. É um risco, né? Que qualquer um pode chegar, como aconteceu, quer dizer, né? Foi uma fatalidade. Ela poderia ter tido isso em qualquer outro lugar? Poderia ter em qualquer lugar. Andando na rua, ela poderia ter... Mas se ela tivesse um professor, tivesse um orientador, um professor de educação física, tivesse uma fisioterapeuta no local, eu acredito que ajudaria. Até um aluno, né? Na verdade, só para conhecer um pouco do programa, o programa ele hoje conta com 24 professores, 8 nutricionistas, todos eles fisiologistas do exercício, dentro da unidade de saúde. Não é que vem do esporte, é dentro da Secretaria de Saúde. Isso é um marco até no Brasil, você ter esse tipo de profissional na rede primária de atenção. O problema é, nossos alunos são 5 mil cadastrados. Na verdade, a informação não chega para todos, aqueles não aderem ao programa. O grande problema está sendo na aderência aos programas de saúde e na aderência desse conceito de uma atividade física segura. Ainda se marginaliza o profissional, tanto médico, professor, fisioterapeuta, de não procurarem os profissionais da área de saúde e fazerem por conta própria. Então, quer dizer, essa questão, essa forma de educação, ela está sendo ampliada, o município está muito preocupado com isso. Nós, em 2004, a gente não tinha nenhum professor de educação física, hoje a gente tem 24, as coisas estão mudando, o conceito está mudando. E terão mais? Terão mais, porque como o doutor falou, assim, o ideal é ter todo dia um professor que esteja 5 vezes por semana dentro da unidade de saúde. Para não ter mais essa, entre aspas, desculpas de que essas coisas aconteçam. A gente está ali para prescrever corretamente e está acompanhando corretamente, mas a gente dependemos da população procurar. Doutor Sharif, quem tem sopro cardíaco pode fazer atividade física? Depende do sopro. Depende? Depende. Se o sopro não altera a parte hemodinâmica do coração, esse paciente, essa pessoa pode fazer o exercício. Quem tem arritmia? Quem tem arritmia, é muito complicado fazer exercício físico sem uma orientação de um professor. Num primeiro momento, não? Não. Precisa muito... Tem que primeiro regular a arritmia. Quem já tem ponto de safena ou colocou um stent? Isso desde que faça um check-up prévio, a ponte de safena ou stent, ele poderá fazer seu exercício físico. Quer dizer, então, a restrição é pequena, mas, claro, sempre com uma orientação médica. Com uma orientação de um professor de educação física e de uma fisioterapeuta. Rick, vamos abrir espaço aqui para o Rick entrar aqui no nosso estúdio. Você é personal. Sou também. E também você sempre segue essas orientações aqui todas? Sim, claro. Quando a gente recebe um aluno com qualquer patologia cardiovascular... Deixa eu ficar em pé. Para começar, a gente já não trabalha esse aluno sem o frequencímetro, que é uma fita que você coloca no peito, com um reloginho, que vai estar aferindo o tempo todo no exercício físico, como é que está a frequência cardíaca dele. Se tem algum pico de frequência, se ele está na frequência cardíaca ideal, de acordo com a idade que ele tem. A gente também tem um recurso de antes e depois do exercício, no caso de cardiopatas, medir a pressão, no começo e no final do exercício, para ver como é que ela está se comportando. No caso dessa senhora que faleceu, se por acaso ela tivesse medido a pressão antes dela fazer o exercício... Saberia que ela não poderia começar a prática. Aquele dia, provavelmente, ela não poderia fazer exercício. Porque isso varia muito, né? É verdade. Bom, você trouxe dois equipamentos aí, fácil da gente conseguir. Para isso é para quê? Para quem está em casa, quer começar a praticar atividade? É verdade. São 2 borrachinhas. Hoje em dia a gente tem o treinamento funcional e a gente consegue fazer bastante coisas com 2 elásticos, igual está aqui, ó. Um é mais para membro superior, outro mais para membro inferior, e a gente consegue contemplar todos os grupamentos. Dá uma dica, deixa eu segurar aqui para você. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, essa borrachinha assim, segurando, você abrindo e fechando, você trabalha as costas. Uma coisa simples. Você pode segurar aqui, trabalhar o bíceps, o ombro. Isso para um idoso também, essa força? Sim, para o idoso. Eu recomendo, porque o idoso ele já tem um pouco de perda de equilíbrio. Eu recomendaria, no começo de qualquer treinamento, claro, principalmente com essas borrachinhas que precisam um pouco de equilíbrio, que ele fizesse sentado.
Deixa eu colocar a cadeira aqui. Vamos lá. Aí, no caso do trabalho para o braço, eu posso segurar aqui e fazer o movimento. Essas borrachinhas, ela tem várias intensidades. Essa aqui é a intensidade média, mas ela tem mais fraquinha. Faz de novo, porque não pegou. Pegou? Pegou? Ah, tá. Quando eu olhei ali, já tinha passado. A gente pode, ó, vestir. Aham. Isso. Apoiar, abrir e fechar a perna. De acordo com não o dá para ter desenvolvimento. desculpa, né? Você pode levar essa borrachinha e levar para viajar, para fazer alguma coisa. Mas né? as pessoas que trabalham viajando, geralmente tem um kit desse. É? E que leva para qualquer lugar. Essa aqui não é difícil de achar, né? Essa Não, borrachinha. casos que de fisioterapeuta tem muito, porque isso também é usado em fisioterapia. Casos que vendem equipamento esportivo, sempre tem esse tipo de equipamento. É fácil, tá, gente? E essa outra aí? Essa outra aqui, ela já tem mais funções. Ah. Ó, dá pra gente fazer um agachamento, fica um pouco mais resistido do que o próprio peso do corpo, com a borrachinha. Agora, o difícil é você, assim, quem está com preguiça, tem que ter uma outra pessoa ajudando, né? É importante que no começo Atitude. você tenha uma ajuda. Para você pegar ali como faz o exercício, quais são as rotinas que você pode fazer para poder trabalhar bem a musculatura e com segurança, né? Porque parece inofensivo, é uma borrachinha. Mas se você fizer um exercício errado, você pode machucar uma articulação. Ou até mesmo você está gastando ali o seu tempo e não está tendo o resultado que você está querendo, né? Pois é, então tem que ter orientação. É bom. É ideal. E, doutor Sharif, só para a gente poder encerrar, antes de começar qualquer prática, fazer exames. Fazer um exame, fazer um check-up, fazer um exame clínico, fazer um eletrocardiograma. E, se é necessário, os outros exames, como teste ergométrico, ecocardiograma e outros exames. A Prefeitura da Serra, Vitória e Vila Velha, pelo que você estava falando, Claudinho, estão preparadas para fazer essa prévia, esse início? Na verdade, quando eu fiz a relação das unidades, Das academias. só das academias instaladas. A Prefeitura da Serra hoje está preparada porque em toda unidade de saúde tem um professor. Infelizmente, ainda a gente não conseguiu ter um professor 5 vezes na semana, mas toda unidade tem professor. Até aproveitar, assim, infelizmente, por esse motivo da morte da senhora, mas enfatizar mais uma vez a população da Serra para procurar o programa de orientação ao exercício. E se fazer o cadastro, fazer as avaliações iniciais, depois a gente vai indicar ir ao médico, fazer o atestado médico, para a gente poder estabelecer uma forma segura e eficiente de realizar atividade física. E, Robert, aqui a gente está pedindo para que as pessoas, no momento, alguém socorre e a outra pessoa chame o SAMU imediatamente. 192. 192. Lembrar que essa conversa não está eximindo as pessoas de fazerem atividade física. Atividade física é importante, mas tem uma avaliação antes de fazê-lo e talvez a oportunidade aqui também de estimular essas academias a instruir os seus professores a ter alguém que tenha uma experiência em suporte básico de vida. É verdade. Que com isso a gente vai optimizar recursos e melhorar a chance de sobrevida desses pacientes. É fazer atividade física com responsabilidade. Eu acho que é partir desse princípio. Obrigada pela presença de vocês, Rick, obrigada pelas dicas.